conheci o trabalho do Caio mais ou menos 2 anos antes da gente lançar juntos o Rume pela Incompleta. Ele tinha vindo para São Paulo para participar de uma feira e na hora eu já fiquei muito impressionada com os trabalhos que ele tinha levado como autor independente. O Rume é uma história em quadrinhos de 102 páginas. O eixo central da história parte de uma frase que é atribuída ao poeta Rumi, que é: não lamente, tudo que se perde retorna em outra forma. Durante a construção do quadrinho, eu ia muito pro centro e a rua que eu passava tinha um prédio abandonado. E eu comecei a imaginar, se morasse uma pessoa aqui. E eu juntei muito vivências da infância que eu tive com relação a pessoas e crianças em situação de rua. No processo de desenho eu cheguei a fazer muito estudo do personagem, sempre esboçava assim, ou no canto do caderno, ou numa mesa que seja, em qualquer lugar. E no que diz respeito ao espaço, foi muito uma pesquisa do meu bairro, de Bangu, quando ele passa ali perto do shopping, a rua do shopping, quando ele passa no Geleia, que é um ponte que vende salgado. E algumas ruas assim são muito espaços da zona oeste do Rio de Janeiro. O Caio usa 3 tipos diferentes de estética. Tem um visual que é o predominante, mas tem ainda uma variação que são os momentos de pesadelo do protagonista. E uma outra mais complexa ainda, talvez, é uma cena de um livro dentro do livro. A Malu e o Rumi pegam um livro para ler e a partir daí as páginas ficam sangradas no que seria esse livro que elas têm em mãos. O Caio usa cores e técnicas muito diferentes de todo o resto do livro. A Laura chegou a perguntar: o que você acha de fazer um quadrinho colorido? Acabou que a cor foi um elemento muito essencial na narrativa. A gente teve a ideia de fazer a saturação das cores do livro caminharem junto com a progressão da amizade do Rumi com a Malu. Como se o livro fosse ganhando mais saturação e novas cores à medida que ele fosse se abrindo para essa relação com ela, assim. Ele começa bem monocromático e lentamente novas cores, ou as mesmas, mas mais vibrantes, vão aparecendo. Ele tem um manejo bonito, assim, e muito sofisticado das luzes da cena, sabe? O Rumi passa, a história, né? Passa por diversos ambientes. Também situação de luz. Então tem um breu total, tem um dia de sol escaldante no Rio de Janeiro, tem as crianças dentro de uma sala de cinema, noturnas, diurnas, todo tipo de situação, pôr do sol, nascer do sol. Uma coisa que eu acho simpática também de contar é que a fonte que a gente usa, ela é a caligrafia do Caio, transformada em fonte. Ele fez todas as letrinhas, maiúsculas e minúsculas, escaneou, criou uma fonte, chamou de Rumi, e é essa fonte que a gente usou. O processo de edição foi longo, porque o livro é extenso mesmo, ele tem mais de 100 páginas, então são muitos desenhos, muitos diálogos, muitos detalhes. Aqui vai ter vírgula, não vai ter vírgula, tudo bem essa gíria, ou aqui seria melhor não ter, como é que tá o ritmo, tem quebra de eixo, não tem quebra de eixo. Como o processo do Rumi foi um processo muito interno para mim, ter essa conversa com a editora e ser da mesma forma, ter essa série de afetos, ter esse carinho, mostra o quanto, para além do livro, né, essas outras questões que estão envolvendo o autor para com a editora para com o autor, também enriquece muito o processo. A equipe da publicação foi pequena. Angela Mendes, que colaborou com o projeto gráfico, a Ruth Simão Paulino, que sempre faz nossas catalogações, a Lohane, né, no Pós-Fácil, Mitier, que escreveu um texto de quarta capa, e a gente contou com a Letícia Lampert pra capa, que eu acho um trabalho muito feliz, assim, que conversa muito com esse contraste de ambientes, emoções, cor e monocromia que a gente tem na parte de dentro. E aí, quando chegou a hora de pôr o bloco na rua, a gente ainda estava num momento muito crítico da pandemia. A gente fez o lançamento, foi um bate-papo, uma live, organizada pelo Daniel Miranda, do Negro Geek. Uma HQ linda, porém um pouco tensa, porque trata de uma temática difícil, sensível, que são as crianças em situação de rua, mas aqui trabalhada de uma forma muito bonita e poética pelo meu querido Caio Zero. Edição lindíssima. E do lançamento até agora, a recepção dos leitores tem sido bem emocionante. Uma obra linda, cheia de sensibilidade, mas ao mesmo tempo muito nossa, muito que dialoga com questões
da nossa cultura, do nosso lugar. É um livro para ficar guardado ali, rever, reconsultar, quantas vezes você estiver precisando de encantos e de esperança na sua vida. E aí no comecinho de 2022, praticamente um ano, né? Um ano depois da primeira tiragem do livro, o Rumi foi selecionado por um edital da Secretaria de Educação de São Paulo para integrar as bibliotecas públicas da cidade. Então eles solicitaram para nós cerca de 1.200 exemplares. E aí nessa esteira a gente acabou fazendo uma versão acessível também, que foi o audiolivro. Foi um prazer para mim ouvir o personagem internamente, depois dar voz para eles, né? A história é super sensível, é uma experiência muito gentil. Foi essa gentileza, essa doçura, essa emoção que eu procurei passar na narração. Na fachada de um edifício há uma passagem meio apertada que dá acesso ao interior da construção. Essa passagem deve ter sido interditada em algum momento, porque tem umas tábuas de madeira pregadas ali, como se alguém tivesse bloqueado o acesso ao prédio. O livro começa com umas cenas muito fechadas, silenciosas, e esse foi o primeiro grande desafio, transformar essas cenas em áudio. Então, a gente teve uma preocupação em descrever essas cenas de um jeito muito minucioso, para que o ouvinte tivesse como visualizar. Rumi cai no chão morrendo de rir. Malu não parece muito contente. Rumi, qual é o teu problema? Você me assustou. Eu sei, essa era a intenção. Só não sabia que doía tanto. Ele não consegue parar de rir. Tira a máscara e entrega para Malu. Olha essa fantasia. Passado o susto, ela se anima. Caraca, uma máscara de Clovis! O Caio caracterizou os personagens de um jeito muito firme, que facilitou bastante a transcrição das falas, fazendo com que o ouvinte identificasse qual era o personagem que estava falando. Outra coisa que a gente levou muito em consideração foi o jeito do Caio escrever, que ele usa palavras muito descontraídas, algumas gírias. Então a gente se apropriou desse jeito dele de escrever. E o Rumi, quanto mais ele ganha espaço, quanto mais pessoas veem ele, mais pessoas talvez olhem a sua volta, talvez olhem o seu bairro, talvez olhe essas demandas emergentes que a gente tem. O Rumi é o livro dos afetos. Ele é o livro dos afetos porque ele nos afeta de variadas maneiras. A gente inicia a leitura de forma muito despretensiosa. E quando a gente menos percebe, a gente está sendo carregado por um mar de emoções e sentimentos. Simples, ao mesmo tempo que gigante.